futebol, no caso meu, assim, tá na veia desde que eu tinha 6 anos, pode-se dizer. Desde os 6 anos de idade eu jogo bola. Eu comecei na escolinha do SESI, né? Com professores lá. Eu fazia parte do clube e em cima dessa parte de fazer o conceito com o clube lá, a gente acabava participando da escolinha. E essa coisa por gostar, né? Desde de família, de primos que proporcionaram a gente assim, esse amor ao esporte. Eu comecei a jogar na escolinha do SESI. Meu primeiro professor de futebol foi o Marcão, né? Que até hoje ele trabalha lá na coordenadoria. E assim, aqui na parte de Prudente a gente começou lá. E aí foi expandindo, né? Joguei Rio 400, joguei na parte da CEMEP, Parque do Povo, professores aí que estão até hoje também consagrados, Djalma, Horácio, o Porto, né? E a gente começou aqui nessa parte aqui prudentina. Na época o único time da cidade era o Corinthians de Prudente. Então em cima do Corinthians Prudente não tinha uma base. Hoje tem várias equipes que tem base, começa com a molecada numa idade mais nova. Na época não, na época é só a parte do profissional. Então não tinha aquele poder assim de você, por exemplo, representar o time da cidade. Então a gente buscava o quê? Fazer testes fora. Como às vezes era muito difícil em relação à família, ficar longe da família, então a gente fazia testes em clubes próximos, né? Acabei fazendo teste no Marília, Maringá e no Londrina, foi onde eu joguei fora de Prudente. Times que eu não joguei como profissional, mas eu joguei a parte da base, sub-15, sub-17. Foram os times que eu atuei fora da cidade de Presidente Prudente aqui. A dificuldade de ser jogador pela questão de você ficar longe da família, tá numa cidade, por mais que perto, que você possa se locomover, voltar para Prudente tudo, mas para ir treinar, para moradia, tudo longe, né? A gente tem essa dificuldade toda, acaba meio que você abandonando o sonho de ser jogador. Você tinha que ter um padrinho, né? E aí essa questão do empresário, né? O padrinho é esse empresário. Então você disputava lá com garotos que às vezes tinham um padrinho, uma condição financeira muito boa, algum tipo de investimento no clube, e isso facilitava com que aquele garoto ingressasse. Às vezes ele tira um ganha-pão dele para pagar aquela mensalidade daquele aluno, para que ele possa treinar. A cobrança do estudo é importante. Na nossa época, na minha época, por exemplo, como participei, não tinha muito disso. Meu pai não tinha condição de, às vezes, pagar para me ajudar, para que eu treinasse, para que eu fizesse qualquer coisa assim. Me manter, pode-se dizer assim, jogando em algum lugar. Trazer aquela questão de que não é importante cobrar o filho, né? Principalmente em umas determinadas faixas etárias ali que eles treinam, cobrar ele como se ele fosse um atleta, como se ele fosse um profissional, como se ele fosse qualquer, assim, porque muitas vezes, infelizmente, os pais levam assim, pô, meu filho, eu tenho que cobrar ele tem que ser um jogador, porque isso vai ser um ganha-pão para mim, vai mudar minha vida, e não deve ser isso. É uma criança, muitas vezes, que está ali, que ela vai se sentir como, sei lá, pô, eu me senti derrotado, se às vezes não. A gente tenta trabalhar o quê? Que claro, que é importante ele treinar, que é importante ele pensar em talvez virar um atleta, virar um jogador, mas claro, trazer ele pro processo ali de ser humano, de ser um homem. Se às vezes não dá certo, prepará-lo também para aquela condição de que o estudo é importante, para talvez, se ele não ingressar no futebol, ele ter uma outra profissão. Porque eu morei em Londrina, que eu fiquei lá um tempo lá, aprendi a gostar muito pelo trabalho que o clube apresentava de treinamento, em academia, tudo, e aí comecei a criar um gosto pela parte de treinamento físico e acabei fazendo a faculdade, né, no ramo da educação física em 2004, né, ingressei, tinha passado, na época que eu tinha passado na Unesp em 99, quando foi a última vez que eu fui fazer um teste, eu tinha 19 anos, e aí foi a última chance de tentar, e aí foi aquela vez que, pô, não deu certo mesmo, vamos deixar quieto e vamos seguir a vida. Aí foi que de verdade eu voltei para Prudente e decidi, agora eu vou batalhar, fazer uma faculdade e seguir uma profissão aqui fora do futebol ou dentro do futebol, mas não como jogador profissional, mas sim talvez ajudando com trabalhos sociais, dando aula em escolas de futebol aqui de Prudente ou de outras cidades, dependendo da cidade que eu fosse morar. E hoje eu trabalho com isso, treinamento
como educador físico, né? Treinamento físico em geral, e também trabalho com treinamento em escolinhas de futebol, quando necessário, para preparação física, né?